E aí pessoal, tudo bem? Gonzaga para mais um tutorial de Excel e hoje trabalhando com gráficos de cascata. Mas o que vem a ser o gráfico de cascata? O gráfico de cascata ele é um gráfico de barras que tem um efeito acumulativo. Por exemplo, a primeira barra ela é agregada à segunda barra, que é agregada à terceira e no final, a barra total, ela é uma agregação, um agregado de todas as barras juntos, né? Só que não é só uma barra ao lado da outra, você vai ver uma barra e onde termina o topo dessa barra começa a outra barra e assim até chegar na barra final. Então ele tem aquele efeito, é o gráfico build-up conhecido, né? Ele tem aquele efeito que você vai enxergar o todo dividido em suas composições. Isso é uma das aplicações do gráfico de cascata, não é a única aplicação. Outra aplicação do gráfico de cascata é você conseguir enxergar na linha do tempo ou em uma linha que você pré-definiu, como se comporta uma variável. Por exemplo, eu posso enxergar o volume de estoque de um determinado material em janeiro, fevereiro, março, abril. Inclusive é o exemplo que nós vamos mostrar aqui nesse tutorial, tá? Nós vamos fazer as duas aplicações, mas claro, a ideia é mostrar como é que funciona o recurso, como funciona a ferramenta, e você vai aplicar de acordo com a sua necessidade. A sua criatividade, você vai enxergar outras aplicações para esse gráfico aí, para poder tratar, gerar uma solução para você, né? Vamos para a primeira aplicação então, pessoal. Para a primeira aplicação, nós buscamos como exemplo aqui a questão de uma composição orçamentária. Toda empresa de porte maior, ou empresas menores também, elas quando vão trabalhar para projetar o seu futuro, né? Principalmente quando trabalham com projetos, etc., ela busca criar um orçamento para o ano seguinte, para o ciclo seguinte. Nós estamos em 2023 e nós queremos montar um orçamento para 2024. E este orçamento, geralmente, ele é composto de várias fatias, né? Várias categorias. Geralmente, as bases orçamentárias são gigantescas, então o gráfico cascata possibilita, de uma forma gerencial, você enxergar como é que se comporta ou como é que se compõe esse volume de dados grande, né? Para facilitar o nosso entendimento aqui, nós criamos algumas categorias simples. Algumas empresas chamam até de centro de custo. Centro custo, né? Vamos deixar como categoria mesmo. Só para ilustrar, como é? Só para ilustrar, né? As categorias das composições, das lacunas, dos blocos de valores que tem no nosso orçamento, né? Nós temos uma categoria para pessoal. Essa categoria para pessoal geralmente é onde que paga o salário dos colaboradores, as férias, 13º. Nós temos de material, são os materiais que vão ser utilizados no projeto, serviços, insumos, treinamento da equipe dos colaboradores, né? Os benefícios que eu posso gerar para eles, né? Alimentação, quanto que eu vou gastar com alimentação, transporte. E eu generalizei aqui, coloquei outros aqui que é para energia, água, telefonia, qualquer outro gastozinho que apareça, ele está dentro desses 100 mil. Então eu distribuí dessa forma o valor do meu orçamento para 2024. Eu estou falando que eu tenho 8.850.000 reais orçados para 2024. Este é o valor do meu projeto para 2024, certo? Então eu devo buscar, esse é o meu planejado, eu devo buscar que a execução desses valores estejam próximas do que eu defini em cada categoria dessa, abaixo ou pelo menos próxima, né? A ideia é que você vai trabalhar sempre para não estourar seu orçamento. Então, por isso que você tem que enxergar cada categoria de forma bem precisa, ok? E como é que funcionaria o gráfico de cascata neste cenário aqui? Deixa eu afastar só um pouquinho aqui, para ficar mais fácil, que a gente vai colocar o nosso gráfico aqui, né? Vamos selecionar então a nossa tabela. E sim, você vai selecionar a parte do total também. Nós vamos inserir um gráfico aqui, mas não é qualquer gráfico. Nós temos várias opções de gráficos aqui, está vendo? A gente vai trabalhar com este gráfico aqui, ó, cascata. Beleza? Aqui está a opção do gráfico que nós iremos trabalhar, o gráfico de cascata. Aqui está o gráfico, olha que interessante. Mas como eu falei para vocês, o gráfico de cascata não tem só uma aplicação, né? Vou abrir aqui para ficar mais fácil de compreender. Ele trouxe algumas informações que para este exemplo nosso são desnecessárias. Por exemplo, eu não preciso dessa legenda porque eu não tenho oscilação de queda durante esse período. Outra questão que nesse gráfico aqui não está legal é porque como ele tem um efeito acumulativo, a impressão que está que o total está se acumulando ao restante dos itens pela posição que ele se encontra. Então, para corrigirmos isso, nós vamos selecionar a última barra, a barra total, clica 2 vezes nela, clicar com o botão direito em cima dela,
certo? Só arrastar um pouquinho aqui para ficar fácil de visualizar, clicar com o botão direito, vamos selecionar de novo, clicar com o botão direito, nós temos aqui, ó, definir como total, a barra final, então ela vai ser definida como total. Olha só, agora sim, agora nós temos uma visualização mais precisa da composição do nosso orçamento. Como eu tenho os valores em cima das barras, também não preciso dessa legenda aqui, dessa lateral aqui desse eixo, então eu limpo esse eixo. O gráfico, pessoal, quanto mais limpo ele tiver, melhor é para ser analisado. Você não precisa ter um gráfico poluído. Como a nossa ideia aqui não é trabalhar com formatação de gráficos, né? Eu só estou limpando aqui para mostrar para vocês como é fácil visualizar e como ele se comporta. Nós temos então aqui a categoria pessoas, ela agrega com a categoria materiais e vai agregando até o fim, até chegar aqui nesse topo que gera 8,8 milhões, né? Então a ideia é mostrar isso. Ficou de uma forma muito simples, nós já batermos o olho e enxergarmos, ó, a categoria de pessoas é onde eu tenho o maior volume empregado meu, seguida pela categoria de serviço. Então se eu tiver que fazer algum ajuste, claro que vai dar estratégia da empresa, do objetivo, do comportamento do projeto. Então eu tenho oportunidade de trabalhar, de repente eu posso trabalhar aqui em uma dessas barras, reduzir alguma dessas barras aqui, para poder melhorar ou trabalhar no meu orçamento de forma com mais austeridade no meu orçamento, né? Mas a ideia é mostrar como é que se aplica a ferramenta. E aqui está uma aplicação da ferramenta. Isso é só uma das aplicações. A segunda aplicação que nós vamos demonstrar com relação ao gráfico de cascata está aqui, ó. O que isso aqui é? Nós vamos enxergar como uma variável se comporta ao longo do tempo. Onde que ela acresce, onde que ela diminui, para a gente até a totalização final dela. Para isso, nós temos um pequeno estoque que foi criado aqui. Um estoque de 10 itens e ao longo dos meses nós vamos vendo as entradas e onde tem negativo representam saídas dos desta linha de produto ou deste produto e aqui o total que eu tenho dentro do estoque ainda acumulado. Estou considerando aqui unidades de estoque, tá? Unidades do produto 1, unidades, etc. Beleza, pessoal? E como eu faria isso? A minha ideia é o seguinte, eu vou buscar as informações nessa matriz aqui, lançar a informação do produto em específico para essa matriz e baseado nessa tabelinha aqui, vou criar o meu gráfico de cascata. Para isso, a gente vai até utilizar alguns outros recursos. Se você já conhece esses recursos que a gente vai utilizar agora, bacana que fixa melhor. Se você não conhece, opa, que oportunidade boa que vai aprender. Nós vamos fazer o seguinte, então. Aqui eu vou fazer uma validação de dados buscando informação de uma lista de itens que são justamente os produtos. Eu quero avaliar produto a produto. Então, busquei essa lista aqui. Legal? Então eu tenho aqui o produto 1, produto 2, produto 3. À medida que eu selecionar esse produto, eu quero que já traga para nós os dados referentes a este produto. Beleza? Tem várias formas de fazer isso. A gente poderia usar uma função filtro, poderíamos usar uma função procv. Eu vou usar uma função que eu gosto muito, que é a procx. Né? O valor pesquisado, eu vou pesquisar este valor. Aonde que eu vou pesquisar esse valor? Qual a matriz de consulta? Vai ser essa matriz de consulta. E qual o valor que eu quero que retorne em janeiro? Que retorne em janeiro, eu quero que retorne este valor. Legal? Então, quando eu for alterar agora os nossos produtos, já está atualizando a nossa planilha. Legal? Para facilitar isso aqui, pessoal, eu vou travar algumas células que eu quero arrastar essa fórmula. Não quero ficar repetindo essa fórmula toda hora, né? Aqui dentro como os meses eles estão distribuídos em colunas, então eu vou deixar destravado a questão das colunas e vou deixar travada a questão dos números. Aí fica fácil, é só arrastar. Beleza, nós temos aqui então o nosso produto selecionado e gerando a alternância das variáveis, buscando as informações dos meses de acordo com a matriz de consulta nossa. Legal. E nós vamos fazer o nosso gráfico baseado em cima agora dessa tabela. Vamos, mesmo esquema da outra, inserir o gráfico nosso aqui, é o gráfico de cascata. Olha que bacana. Inserimos o gráfico de cascata aqui. Olha só que interessante. O comportamento desse gráfico, a aplicação desse gráfico já é diferente do gráfico do orçamento. O gráfico do orçamento é puramente acumulativo ao longo do tempo. A ideia desse gráfico aqui do orçamento é demonstrar
as fatias que compõem esse todo aqui. Aqui não, aqui eu quero mostrar o comportamento da quantidade de itens ao longo do tempo. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o item, esse item aqui, o item 4. Não, pega um outro item aqui, o item 2. O item 2, que é este aqui, esse item aqui nosso, ele em janeiro eu dei uma entrada de 637, fevereiro entrei com mais 818, ele está acumulando, vocês estão vendo que a barra está mais alta. Só que ainda falta a gente fazer uma coisa aqui nesse gráfico, a mesma coisa que nós fizemos no outro gráfico lá. Nós temos a barra azul, que na legenda representa um aumento. A barra laranja representa a diminuição e a barra cinza o total. Só que nós não temos a barra cinza aqui. Por quê? Porque o total nosso é essa barra que foi reconhecida como um aumento. Nós devemos defini-la não como aumento. Deixa eu arrastar aqui para ficar fácil de vocês visualizarem. Clique 2 vezes nela, selecione com o botão direito, definir como total. Agora sim a nossa análise vai estar correta, né? O nosso gráfico está preciso agora. Então o que acontece? Eu acumulei até o mês de abril. No mês de maio eu tive uma queda. Eu tirei deste acumulado lá, deste estoque, 393 itens. Pessoal, olha que interessante. O gráfico de cascata, aonde eu termino a barra, é aonde eu começo a próxima barra, tá vendo? É que nem aqueles gráficos de candle lá, para quem gosta quem trabalha com bolsa de valores e acompanha aquelas análises técnicas lá, o gráfico de candle, onde um gráfico de candle, uma vela daquela só inicia na posição que a outra termina, né? A vela se abre na posição que a outra é fechada. E aqui é a mesma coisa. Nós acumulamos até aqui, tem uma barrinha aqui, acumulamos. Aqui não, aqui a gente já teve uma queda. Então ele abaixou até aqui. Aqui ele nasceu outra, já em junho, né? Nasceu outra barra. E assim vai até nós totalizarmos as 2.434 unidades, né? E o legal, pessoal, que nessa aplicação aqui ficou um gráfico dinâmico, né? Eu vou alterando, eu vou observando o comportamento de cada item. Olha esse item aqui que interessante, né? Eu agrego, desconto só 2 vezes, agrego, olha o volume. Já que a gente está trabalhando com relação à movimentação de estoque, é interessante a gente observar que nossos estoques não estão balanceados, né? E como é que eu enxergo que esses estoques não estão balanceados? Observa o gráfico, você vê que só acumula. Nós acumulamos um grande volume de unidades. Aqui a gente está avaliando unidades, mas eu poderia colocar isso em dinheiro também. Poderia dar o valor do meu estoque. Então eu estou só gastando dinheiro. O estoque, a gente tem que entender que estoque para uma empresa é o dinheiro parado ali. Ela vai utilizar em determinado momento, mas o dinheiro está parado. Ela poderia estar aplicando esse dinheiro em outras situações. Então um estoque muito grande, muito inchado para uma empresa é sinônimo de dinheiro parado e prejuízo. Ela deixa de investir em outras variáveis, deixa de aplicar, deixa de ter retorno com o capital acumulado ali no estoque, parado ali no estoque, né? Então o gráfico ele permite a gente ter essa observação. Você pode ver que toda a nossa planilha aqui está tendo uma elevação alta de estoque, não estou tendo muita queda de estoque, né? No produto 7, digamos que aqui no produto 7 eu tenha menos 500 itens, né? Vou lá no produto 7, só para ilustrar, pessoal. Aqui, olha só. Aqui já começou a ficar mais balanceado. No entanto, ainda assim, claro, quando você trabalha com a composição de estoque, não é só a quantidade que é a variável a ser analisada, né? Você tem um tempo de entrega, você tem o quanto de impacto aquela peça tem dentro do seu processo, as restrições de mercado. Então você avalia várias coisas. Tem estoques que de fato tem um efeito acumulativo, porque talvez seja um insumo, um material muito demandado no mercado, que pode gerar escassez de determinado momento, né? Então a estratégia de cada cenário tem a sua estratégia específica, mas a ideia é mostrar a ferramenta. Eu espero que tenham gostado. Nós demonstramos aqui pelo menos 2 situações onde você aplica o gráfico de cascata, o gráfico build-up, né? E uma ideia é acumulativa e a outra ideia, acumulativa e composição, e a outra ideia é de comportamento, né? Que é justamente esse efeito no estoque, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam estar compartilhando esse vídeo, né? Comentem lá, sigam no canal.
Vira e mexe, eu tô fazendo um vídeo ou outro aqui, a ideia realmente é compartilhar conhecimento, pessoal, é pegar realmente para poder facilitar o dia a dia nosso aí. A gente sabe tanto que é difícil às vezes, e o tempo é muito curto, a gente é demandado numa solução, e às vezes o Excel tem o recurso até pronto, e a gente, por não conhecer, a gente faz da forma mais complicada, e consumindo tempo, consumindo recurso, e gerando desgastes, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, pessoal. Fique com Deus, até a próxima.